O que dá mais dinheiro no agro? Análise individual de animais ou análise coletiva? Vamos analisar vários ao mesmo tempo. Fique conosco até o final. Vamos discorrer sobre isso hoje. Curta esse vídeo, curta o nosso canal, compartilhe e vamos fazer o pecuarista brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Olá, 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 empresários do campo, pecuaristas do meu Brasil. Seja você pecuarista de gado de corte, de frango, de suíno, qualquer área da produção animal, vale para você essa videoaula de hoje. Fazer análise individualizada dos animais, caminharmos para uma zootecnia de precisão logo de cara ou fazer uma análise coletiva de animais para colocar mais dinheiro no seu bolso, uma ou a outra. Sempre lembrando aqui que o nosso objetivo é destacar as melhores práticas de gestão. Enquanto empresa, nós oferecemos as duas formas, análise coletiva e análise individual, para que de fato a gente traga a aderência ao seu agronegócio. Então vamos ao exemplo na tela! Aí, gente, como de praxe, nós temos dois caminhos a ser seguido. Na verdade, nós vamos falar não é de dois caminhos, nós vamos falar de dois animais. Estamos representando aqui um agronegócio que já faz a análise individualizada desses animais e que, portanto, vai nos trazer alguns dados de maneira um pouco mais detalhada, mais mastigada. Nós vamos trabalhar com ele. A gente vai fazer referência aqui com os brincos, um para aquele animal da esquerda e 2 para aquele animal da direita. E aí eu quero que você pense em casa, decida, se fosse para nós descartarmos um desses dois animais, qual desses dois animais você descartaria? Você descartaria, seja para melhorar rebanho, seja para trazer mais din-din. Vamos a alguns dos números. E como a gente já tem várias tecnologias difundidas para monitorar o peso individualmente dos animais, inclusive a própria Perfarm é uma delas, trazemos então o GMD calculado, GPD calculado, ganho de peso diário ou ganho médio diário, aí como queira, do primeiro animal, sendo 1,4 kg. Em contrapartida, o segundo animal a 1 kg de ganho diário. Então já temos as análises de pesagem através do intervalo de uma e de outra, verificando a quantidade de dias existentes, conseguimos calcular então esse ganho de peso diário. E vamos aqui então para esses animais olhar para dois aspectos para entender qual deles é melhor. Vamos primeiro olhar sobre o aspecto nutricional e depois olhar sobre o aspecto sanitário. Do aspecto nutricional, esse agronegócio ele já faz uma gestão por fluxo de caixa, ele já registra algumas das informações de compra, calcula o seu custo por desembolso, ou seja, ele chegou lá na análise individual depois de já dar os primeiros passos à gestão, fazer aquela gestão bacana de fluxo de caixa, tão recomendada e tão importante para o seu negócio. E de fato essa análise aí, como vemos, né, na placa de informação, sempre as nossas informações dos exercícios, o que nós temos? Nós temos então essa fazenda que compra o equivalente a 20 quilos de ração por dia. Então quando nós estamos fazendo análise via desembolso, a gente olha lá o que a gente comprou, te divide lá o gasto, né, o dinheiro pelo número de animais, para que a gente chegue nos custos, enfim, individuais ou não desses animais. O fato é que na análise em regime de caixa a gente está olhando para o que a gente está gastando da compra e isso é o que nós já estamos trazendo aqui. Em contrapartida, né, aquele ganho médio diário somado dos dois animais, 1,4 de um lado, 1 quilo do outro, nos traz aí 2,4 quilos da fazenda inteira. Então vamos assumir uma fazenda apenas com esses dois animais e, portanto, né, quando nós falamos aí de uma arroba de R$300 mais ou menos, nos traz aí um ganho por dia adicional em carne na carcaça de aproximadamente R$25, considerando aí um rendimento de carcaça padrão. Volto a pergunta a vocês, com relação já a esse aspecto nutricional, fazendo cálculos de custo de produção com base no desembolso, qual que seria a escolha entre o melhor animal? O animal 1 ou o animal 2?
Fica a pergunta para você aí de casa. Mas antes da gente chegar a alguma resposta, vamos olhar sobre o aspecto sanitário. Afinal de contas, eu estou gravando esse vídeo em pleno mês de maio, mês de vacinação de aftosa. Essa vacinação, o agronegócio teve de comprar 3 doses de vacina. 3 doses de vacinas foram compradas e que, como falei, estão sendo apropriadas conforme o desembolso, portanto, essas 3 doses já compradas, elas virariam custo de produção. Que no caso específico, inclusive, a gente teve a aplicação de 1 dose por animal, mas tivemos aí 1 dose desperdiçada no manejo. Então nós voltamos aqui às informações individuais e perguntamos para você, como registrar essas aplicações de vacina a nível do indivíduo? Qual que é a sua sugestão? Nós consideramos 2 vacinas aplicadas aí para o primeiro indivíduo, e aí quando nós formos tirar um histórico sanitário desse animal, vai estar lá apontando que esse animal na presente vacinação recebeu 2 doses? Ou será que a gente joga essas doses aí para o segundo indivíduo? Ou a gente divide de repente essa dose em 2, ou ainda vamos jogar essa dose para o além, vamos deixar esse custo voando por aí e não utilizar a aplicação, essa terceira vacina que foi desperdiçada em lugar algum, à medida que, de novo, nós estamos fazendo análise exclusivamente individual de animais e analisando o indivíduo, a gente constitui a análise do todo. Para onde que essa terceira dose de vacina vai, minha gente? A gente já vai trazer as boas práticas de gestão, as boas práticas, sempre elas recomendadas pela Perfarm, com base em muitos anos de experiência, com base em muito estudo do que acontece no Brasil, fora dele, em normas de gestão financeira, sempre seguindo as boas práticas de gestão. Mas o primeiro tema que a gente traz, já como boa prática, é a performance do seu agronegócio, a performance econômica dele é muito diferente da performance animal. A gente vai estar sempre analisando ambos as situações de maneiras distintas. Primeiro sobre um aspecto técnico, zootécnico, e segundo sobre um aspecto de agronegócio, de din-din, retorno sobre investimento do seu negócio. A gestão do animal, ela vai ser muito diferente da gestão do negócio. E por gestão, gente, inclua-se planejamento e alocação de recursos, saber aonde que esses estoques animais estão sendo utilizados. E aí eu te pergunto, como fazer o planejamento individual de cada um desses brincos? Então é muito importante isso. E mais importante do que isso, gente, é a gente entender que a análise de dados em regime de competência vem antes da análise individual. Se você quer a performance econômica, din-din no seu bolso, a análise por lote em regime de competência vai trazer mais retorno sobre o investimento do que todo o custo adicional que você vai ter na análise individual. E como grande parte dos pecuaristas que a gente vê por aí iniciam análises individuais não conseguindo ter conclusões, ela vai ser muito importante no melhoramento genético, na seleção de animais por genética, enfim, extremamente importante. Do contrário, gente, gestão é foco, gestão é priorização. A gente precisa dar primeiro o primeiro passo em ter análise em competência, para depois a gente dar o segundo passo de ter análise individual. Esses 2 animais, eles pertencem a 2 lotes distintos. E quando a gente faz análise por lote, a gente consegue medir o consumo de ração desses lotes. Algo que a gente não consegue fazer com as tecnologias disponíveis de maneira individualizada. Então, a gente pode trazer informações adicionais aqui que o animal 1 esteve presente dentro de um lote de peso médio de 550 quilos, aproximadamente 18 arrobas, e que exigia um consumo de 13,75 quilos. Como a gente sabe, o animal que pesa mais exige mais energia, consome mais. Em contrapartida, o animal 2, lote de peso médio de 300 quilos, então consumo de 7,50 quilos por dia. Então o consumo, sim, é algo que nós conseguimos monitorar lote a lote. Ao invés da gente fazer a nossa análise por desembolso, a gente fazer a nossa análise segundo o que eu estou comprando de ração, eu passo a fazer a análise segundo o que nos compete apropriar de
custo em cada um desses lotes, o que de fato esses lotes estão consumindo de recursos de produção. E aí não só levando em consideração a questão da nutrição, mas depreciação, custo financeiro, enfim, aquilo que de fato vai trazer a foto real da sua análise econômica, se de novo o que você está buscando é a performance do agronegócio, né, se você coloca a performance de retorno sobre investimento acima do ganho de peso da performance animal, da sua produtividade pecuária. Vamos fazer um pouco de conta em cima dessas informações? Vamos? Então vamos lá. Agora que temos as informações em regime de competência, nós temos já a análise completa aí desses dois animais. Portanto, né, aquele animal que consumia 13,75 quilos e produzia 1,4 quilos de GMD diário, ele apresenta, na verdade, um prejuízo. A arroba que você vai colocar, a 18ª, a 19ª, a 20ª, a 21ª arroba, são arrobas que, quando a gente traz o custo de R$ 1,20 dessa ração, elas vão diminuir o lucro global do seu agronegócio, respeitando as premissas que eu apresentei. Em contrapartida, quando a gente faz ali a análise em competência, que no fundo o que a gente está querendo medir o que é? É a conversão alimentar em reais. É o lucro nutricional, é o lucro do seu negócio, segundo o que cada animal de fato consumiu. Conversão alimentar é um indicador que vai trazer a figura de receita de um lado e de custo do outro. Quando a gente analisa só GMD, a gente só está analisando sobre o aspecto de receita. E será que de fato esse animal é o mais eficiente para o seu agronegócio? Tá aí a resposta. E sabendo agora que o segundo animal pertence a um lote que come menos, por mais que ele ganhe, enfim, 50% a menos de peso por dia, ele claramente nos traz um lucro nutricional. A gente vai produzir a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª arroba, adicionando valor para o nosso negócio e não destruindo valor, como é o caso daquela produção à esquerda que nós vemos aqui. E hoje a gente não vai trazer nenhum exemplo de empresas especificamente, mas eu quero deixar uma pergunta final aí para vocês pensarem. Como que a análise individual de animais de suínos e aves contribuiu para os avanços de granjas comerciais de suínos e aves? Análises estatísticas, correções de números via dados são muito mais em conta e lhe tragam retornos muito mais rápidos do que, de novo, entrarmos numa análise detalhada que a gente não sabe nem se vamos cansar dela daqui a 3 meses, vamos manter o detalhamento exigido. Fique conosco e até a próxima. E não se esqueça, análise individual ou coletiva a gente faz para você na Perfab. O que queremos é o máximo da aderência às suas rotinas. Até mais, gente. Fui!